Olá, eu sou Luísa Catoira, fonoaudióloga, e hoje eu trouxe aqui para mostrar para vocês, para apresentar para vocês o Marcos Brandão, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração, é um profissional de voz. E eu queria, na verdade, Marcos, que você falasse um pouquinho da onde você veio, né? Da onde surgiu o Marcos Brandão. Bom, olá, eu sou o Marcos Brandão, sou cantor e ator atualmente. Meu pai foi músico por muito tempo e eu comecei no meio da música. Meu pai tocava em bares e tal, e eu sempre fui acompanhando essa carreira dele. Sou apaixonado por música popular brasileira e cresci nesse meio da música. E uma vez eu percebi algumas coisas de teatro e fui começando a me encantar. E no Rio de Janeiro, que é da onde eu sou, o meio de teatro musical começou a crescer muito. E eu percebi que eu poderia juntar essas duas paixões que eu tinha, que era o teatro e a música. Então eu fiz o teste de habilidade específica da Unirio e fui aprovado. Então hoje eu sou aluno da Unirio, onde é que eu estudo teatro e faço aulas de música separadamente, vou estudando música separada. Então hoje eu sou ator e cantor principalmente desse meio de teatro musical. E como é que surgiu a questão da dublagem para você? A questão da dublagem foi algo, assim, um susto na minha vida, na verdade, porque eu estava fazendo um trabalho, da onde eu sou cantor, da Casa de Cultura Julieta de Serpa, na Praia do Flamengo, e tinha uma moça assistindo por indicação de uma outra atriz do elenco, e ela precisava de alguns cantores para fazer a dublagem de um desenho específico. E ela gostou muito da gente, a gente fez as audições, e aí eu acabei sendo contratado para fazer um desenho animado que vai estrear mais pra frente no Netflix, mas dublagem só de canção. E me conta uma coisa, você já tinha feito fono na vida? Como é que foi isso para você? Na verdade eu percebi na minha vida uma rotina da minha voz muito grande. Eu criei uma preocupação muito grande com ela, um cuidado muito grande com ela. E nunca tinha feito fono, nunca tinha feito nada relacionado a isso. Fiz algumas aulas de canto, onde eles ensinam o início, né, o básico, uma forma de aquecimento, uma forma de desaquecimento de voz. E isso me ajudou muito no início. Mas quando eu percebi que a rotina da minha voz estava muito grande para mim, quando eu percebi que eu precisaria utilizar muito a minha voz, eu realmente procurei uma fono, onde eu encontrei você. E me conta pra eles agora, aquela história, como é que estava a tua rotina de canto, né? Quando você chegou aqui, você estava completamente desesperado, estava completamente sem tempo de fazer absolutamente tudo, né? E aí, me conta um pouquinho como é que foi isso. Na verdade, eu faço musical na Unirio, eu estava vindo de um musical que foi o The Book of Mormon, e logo em seguida eu emendei num outro projeto, que é o Jovem Frankenstein, que a gente está agora em cartaz no Rio. Além disso, eu sou cantor na Casa de Cultura num período da tarde, onde é que tem um evento, que é um chá da tarde, é um chá musical, onde é que oferecem um momento de um chá para as pessoas que estão lá, e paralelamente a gente faz um show para essas pessoas. E os shows têm uma temática. E me apareceu a dublagem, o que foi uma confusão tremenda, porque então eu precisava dublar de manhã, estar fazendo chá de tarde, e no horário da noite estar fazendo um musical. E uma das coisas muito importantes para a nossa voz é o sono, a gente precisa descansar, e eu estava num momento de muito desgaste, porque eu precisava estar no estúdio de dublagem às 8 da manhã, e que eu ia lá até às 4 da tarde, até às 3h30 da tarde. Logo depois eu precisava estar na Casa de Cultura às 4 horas da tarde para fazer o show às 5, sair do show às 7 e estar no palco fazendo o Jovem Frankenstein às 9 para sair de lá meia-noite. E nesse pique, o cansaço era enorme, até eu chegar em casa era 1, 2 da manhã. Eu estava dormindo às 2h30, 3 horas da manhã, para estar acordando às 7 da manhã, para estar no dia seguinte às 8 de novo no estúdio. Isso foi uma rotina de pelo menos uns 2 meses, de segunda a segunda. Sim, sim. E eu precisei muito de um acompanhamento médico, porque realmente é uma coisa muito desgastante. Vale muito, pra gente que ama o que faz, vale muito. Mas tem que ter um cuidado. E teve diferença, Marcos? Você achou que teve diferença desde o momento que a gente começou o tratamento aqui com voz, nos sistemas todos, com relação a aquecimento vocal, ao desaquecimento vocal, com seus cuidados básicos? Porque uma coisa que ele fez, que foi uma coisa que me impressionou,
E eu falava, inclusive lá fora, eu falava, vocês vão ver, ele vai sair de cachecol. Ele todo suado saía de dentro do Jovem Frankenstein de cachecol. Né? E eu acho que você se respeita muito, por isso que até pedi para você falar sobre você, sobre o seu trabalho. Então, me diz como é que foi, o que houve de grande mudança, né? De antes para depois do início do tratamento com fono. O tratamento é uma grande adaptação na nossa vida, né? Porque a gente vem de uma rotina em que a gente acredita que um simples aquecimento e um simples aquecimento no final faria toda a diferença. Mas, paralelamente a isso, existem milhares de outras coisas que a gente tem que fazer e começar a ter o cuidado. Então, eu antigamente ia para o estúdio de dublagem, simplesmente fazia um aquecimento, tá? E cantava, e mesmo assim sentia muita dificuldade. Eu tinha uma questão de... Eu fazia o aquecimento, começava a cantar, mas parecia que minha voz ainda não estava tão aquecida e preparada para aquele momento. Tá. E no final do dia eu fazia um desaquecimento, mas no final do dia, depois de tanto cantar, é óbvio que a voz já vai estar no lugar colocada e eu conseguia cantar com muita mais facilidade, mas eu sentia um cansaço muito grande. A partir do momento que eu conheci você e comecei a fazer todo o tratamento, eu comecei a fazer os aquecimentos normais, uns aquecimentos mais elaborados, né, que você tinha me apresentado. A questão da nebulização foi muito importante para mim, numa questão de hidratação de toda essa região. Os exercícios respiratórios foram muito importantes para mim, muito importantes. E a questão até do meu próprio corpo, um cuidado com a minha saúde, pensar no meu descanso, numa boa alimentação, porque a gente que vive essa rotina muito grande, a nossa alimentação é toda desregrada. Então eu comecei a me preocupar em levar comida comigo sempre, nos horários de comer certinho, ter um acompanhamento muito maior. E me preocupar muito com as temperaturas, né? Por exemplo, eu, mesmo suado ou cansado, sair de um espetáculo em que o meu corpo está muito quente para um teatro, do lado de fora do teatro, que é aberto, cumprimentar as pessoas. Com chuva. Com chuva, seja sol, a gente estava lá cumprimentando as pessoas, porque é um carinho muito grande que as pessoas trazem pra gente. E então eu comecei a perceber essas questões, que eu ficava cheio de muco, pigarro, eu começava a espirrar, começava a tossir, comecei a sentir aquilo. E eu comecei então a ter um cuidado muito grande com essas questões de temperatura, fazer nebulização, uma alimentação regrada, e assim, milhares de outros exercícios e formas que eu possa Aqueles mostrar. cuidados também com relação a derivados de leite, remédios. Isso. Eu já não, o meu corpo não aceita tão bem o leite, não é uma intolerância assim, mas eu tenho algumas coisas com o leite que já facilitam nesse processo. Eu gosto de café, mas eu sinto que o café me dá muito pigarro, muito pigarro. Meu único problema mesmo às vezes é o chocolate, mas o chocolate Eu perdoo. Por exemplo, nos dias que eu vou cantar ou ficar nessa rotina muito grande, realmente não consumo nada disso, nem leite, nem café, nem chocolate. É um cuidado grande. Agora, dias que eu não vou cantar, que é um dia de descanso, de relaxamento, é o dia de eu realmente enfiar o pé na jaca. Bom, quando a gente acorda, a gente não pode sair falando que nem um alucinado quando a gente trabalha com a voz. Então, eu sempre ensino eles a começar a acordar esse trato vocal. E eu queria que você mostrasse como é que você faz, Marcos, quando você acorda. Primeiro a gente faz um R bem estendido, que eu fico sustentando as notas, que são... Repito isso umas 3, 4 vezes e faço oscilando também, fica... A gente faz esse movimento. Você bebe água quando você acorda? A gente bebe um copo d'água para dar uma hidratada. Na verdade, ou nebulização, a gente já começa direto com a nebulização e esses tipos de alongamento. Ótimo. Tá? Ótimo. E aí quando você sai de casa, como é que você faz? Naquele processo do táxi para ir até a dublagem, conta como é que você fazia, né? Como é que mostra como é que você fazia, né? Era meio maluco, né? Porque eu começava com... fazia isso ao acordar, eu fazia o S, que é... Eu fazia o X, que é... E o Z... Ótimo. Sustentava isso. As questões, então, fazia a nebulização, fazia o R, e fazia o S, X e Z. Certo.
E aí, mostra como é que você faz para você aquecer a voz quando você tem que pegar uma extensão maior, que é com R brando, aquele... A gente fazia o... Eu faço vibração de lábio e língua, que também é uma coisa, pelo menos pra mim aqui, é uma região que conforta bem mais. Tá toda, ele vibra ao mesmo tempo, o R com o B, tá? Então é o lábio com a língua. E eu queria que você mostrasse um pouquinho da tua voz, né? Do teu canto. Então eu queria que você canta alguma coisa pequenininha que seja, que mostre um pouquinho dessa sua extensão vocal. Uma música que eu canto no chá de hoje em dia, que eu... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Lindo, e assim vai. Eu queria que o Marcos mostrasse como é que ele faz o alongamento da cintura escapular, né? Então eu vou fazer junto com você, tá? Ok. Eu gostaria que você fizesse um movimento para frente, vamos alongar a cabeça para frente. Assim a gente solta essa região toda aqui cervical. Pro lado. Vamos contar até 10. Puxa bem a cabeça. Pro outro lado. Isso. Vamos aproveitar que ela tá para esse lado, vamos abaixar a cabeça olhando pro pé. Puxa o trapézio. Roda a cabeça. Olha pro outro pé. Puxa o trapézio. E aí você faz a rotação de cabeça. Para um lado. Para o outro lado. Isso. Dessa forma, a gente libera toda a musculatura aqui dessa região de cervical e libera também os músculos todos que seguram a laringe. Fora isso, eu quero que você faça uma inspiração levantando o ombro e soltando quando você expirar. Então você vai inspirar. Isso. Vamos soltar toda a região de cabeça. Inspira de novo. Assim todas as tensões nessa região vão ser sentidas e ele começa a liberar tanto as tensões através da respiração quanto todos os pontos que podem estar te incomodando para a gente conseguir falar direito. Vamos dar uma hidratada na região toda da laringe. A única forma, de fato, da gente molhar as pregas vocais é com esse soro, né? Então a gente vai fazer nebulização. Tá bom. Gostaria que você fizesse um pouquinho a nebulização pelo nariz. Inspira profundamente. Aproveita agora para fazer aquela inspiração profunda, que é aqui com as costelas, tá? Então vamos abrir as costelas. Isso. Solta. Empurra, empurra, empurra. Agora empurra minha mão para cima. Vai. Aí. Solta. Essa é a respiração ideal para quem trabalha com a voz. E a gente aproveita, na hora de fazer a hidratação da laringe, de fazer a nebulização, para a gente respirar direito, né? Então é um bom trabalho de respiratório também. Vamos fazer um trabalho respiratório agora, onde você vai inspirar profundamente e soltar profundamente. A inspiração vai ser nasal e a expiração oral, tá? Então inspira. Isso, parou. E solta profundamente pela boca. Isso. Agora, para um bom controle respiratório, entre a inspiração e a expiração, você vai engolir a saliva, tá? Inspira. Engole. E solta. Perfeito. Essa é uma boa forma da gente trabalhar a respiração ao mesmo tempo que a gente faz a hidratação. Eu queria mostrar o trabalho do Marcos e mostrar para vocês o quanto você se preocupa mesmo, né, com a sua voz. O talento dele depende de fato da voz dele nesse momento. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço e
Digo para quem está assistindo e que é muito importante, quem trabalha com a voz, ter um acompanhamento médico. Isso fez toda a diferença no meu trabalho. E eu queria agradecer você, Luísa, pelo convite e tá aí pra gente mostrar para as pessoas que realmente esse cuidado é muito importante. Que bom, que bom. Ótimo, obrigada.